Graça e paz a todos que estão conosco nessa tarde. Vamos dar início a mais um culto do Círculo de Oração, ainda de forma remota, cada um de nós nas nossas casas, mas por um tempo breve, porque eu sei que tudo isso, como já foi dito por várias pessoas, vai passar e, independente de qualquer coisa, a gente sabe que Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Vamos começar orando, amém? Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Tu és soberano, Tu és majestoso, Tu és o Senhor de nossas vidas. A Ti honra, glória e louvor. Te agradecemos por esta tarde aqui juntos, onde podemos proclamar o Teu Evangelho, onde podemos adorar o Teu nome na beleza da Tua santidade. Recebe nossas orações, recebe nossos louvores, que esta tarde, aqui, todos nós juntos, mesmo que virtualmente, possamos conclamar o Teu amor, falar do Teu amor para quem esteja nos ouvindo e assistindo. Abençoa, que seja uma tarde construtiva. Recebe, Senhor, cada oração feita e elevada ao Teu nome nesta tarde. Abençoa-nos em tudo, em nome de Jesus. Amém? Bem, para iniciar o nosso culto, depois da oração, nós vamos ler uma porção da Sua palavra. Graça e paz. Vamos à leitura da palavra do Senhor. Salmos 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém do caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore, plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Deus abençoe a todos. Amém. Bom, agora nós vamos louvar ao Senhor com o Salmos e Hinos 138, um hino muito conhecido, eu particularmente gosto muito, então vamos, mesmo aí de casa, você que está assistindo, também possa louvar com a gente juntos. Graça e paz, irmãos, estamos aqui para louvar ao Senhor o Salmos e Hinos 138. Achei um bom amigo, que as irmãs possam nos acompanhar, amém? Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, escolhido dos milhares para mim. Os vales é o lírio, o forte mediador, que me purifica e guarda até o fim. Consolador amado, meu protetor do mal, a solicitude minha toma assim. Os vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou minhas dores todas, as mágoas entregou, Ele tem um firme abrigo em tentação. Deixem por Ele tudo, os ídolos que Ele faz-me purificando o coração. Me abandone e persiga o tentador, meu Jesus me guarda até da vida ao fim. Os vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará, ser fiel e obediente a quem me vê. Em torno a mim se acampa quem me protegerá, até quando face a face o possa ver. Nos céus então entrando na glória ficarei, com Jesus meu Salvador gozando enfim. Os vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Dos milhares para mim, escolhido dos milhares para mim. Amém.
Bom é render graças ao Senhor e ao seu santo nome. Agora eu quero passar a palavra para aqui o Endes, que ficou com a responsabilidade de nos trazer uma mensagem, uma reflexão dessa tarde de hoje. Boa tarde, irmãs, como vocês estão? A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês e família. Hoje, irmãs, vamos abordar o Salmo 40, precisamente o versículo 17, que diz, vamos ler aqui: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Quem não já passou por problemas, irmãos? Quem já não passou por dificuldades? Até pensamos que não íamos escapar. Até pensamos que aquele problema ia perdurar por muitos anos. Mas de repente nós chegamos aqui, com a vitória nas mãos, com a presença de Deus mostrando fielmente que está conosco, e vencemos, E aqui vemos no Salmo 40, o salmista tendo esse mesmo reconhecimento de que Deus é o seu amparo, Deus é o seu ajudador, Deus é aquele que o guarda, é o que livra. E não só dele, irmãos, é também nosso. Deus faz tudo isso conosco. Se olharmos para o que Deus já realizou nas nossas vidas, veremos isso claramente em cada ato, em cada momento que passamos. E vemos que Deus, como Deus, tem abençoado as nossas vidas. O salmista também tinha isso. Em primeiro lugar, o salmista ele reconheceu que Deus é um Deus de salvação. Sim, ele reconheceu o seu estado pecaminoso, ele reconheceu de quem era e o que Deus fez na sua vida. Está lá nos primeiros versículos do Salmo 40. Lá no primeiro versículo diz: esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas e temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. O salmista aqui, ele reconheceu, irmãos, de quem ele era, de quem o seu estado pecaminoso, o seu estado afastado de Deus, em suas arrogâncias, mentiras, em seus momentos carnais. Mas aí ele mostra aqui que quando clamou por socorro e quando ele confiou no Senhor, essa fé que vem de Deus, e aí Deus retirou de um estado para outro, como também diz no versículo lá de Pedro, aquele que nos tirou, 1 Pedro, aquele que nos tirou das trevas, para a sua maravilhosa luz. E esse aqui, o salmista está dizendo a mesma coisa. Ele me tirou de um lago de poço de lama, onde eu estava preso, estava sujo, e me colocou sobre uma rocha, e me limpou, e me salvou, e colocou nos meus lábios um novo cântico de louvor ao nosso Deus. E ao ver o que Deus fez, também confiarão no Senhor, também se alegrarão no Senhor, porque muitas vezes passamos em nossas vidas, quando nós éramos distantes de Deus, as pessoas olhavam para mim: esse daí não tem jeito, esse daí não tem solução. E aí quando Deus resgata e transforma nosso viver, a nossa vida, as pessoas olham e dizem: rapaz, não conheço mais aquela pessoa, ao que Deus fez, e ali a glória de Deus é manifestada, e ali também as pessoas se alegram, conhecem esse Deus de salvação. Quem sabe isso também não aconteceu na sua vida? Quem sabe você quando era afastado de Deus, as pessoas não davam crédito a você, mas quando o Senhor o alcançou, mostrou um caminho, tirou você do lamaçal de pecado, e pôs sobre você sobre uma rocha, os limpou, o salvou, colocou um novo canto no seu coração, na sua boca. E aí agora as pessoas olham para você e dizem: realmente
essa pessoa é diferente. Essa pessoa era de uma forma, agora ela é de outra, porque Deus o transformou. E aí o próprio salmista, ele também tem esse reconhecimento. Eu era ruim, eu era pecaminoso, eu era afastado de Deus, mas aí eu confiei nele, pedi socorro a ele, pedi que ele me salvasse, me desse uma chance, e ele fez isso. Porque ele é misericordioso, porque Deus nos ama, e aí ele reconhece que Deus o tirou de um lago de lama, de pecado, onde estava preso, aprisionado, e colocou ele sobre um firmamento, sobre uma rocha, e aí ele reconheceu que os passos deles ficaram firmes. Ele reconheceu que agora tem uma outra forma de viver, tem outro motivo de se alegrar, de cantar louvores ao Senhor, pelos benefícios que o Senhor fez. Em primeiro lugar, Davi, ele reconheceu isso, irmãos, que Deus o transformou, tirou ele daquele lago de pecado e lhe fez agora um filho dele, transformado, regenerado, através do seu Espírito. Em segundo lugar, ele também reconheceu que Deus é um Deus abençoador. Vemos também nesse capítulo. E lá está no versículo 5, ele diz: são muitos, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tem operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-lo e deles falar, mas são mais do que pode contar. Além de Deus transformar sua vida, ele reconheceu um Deus abençoador, um Deus que beneficiou a ele e nos beneficiou. Vamos relembrar, irmãos, quantas bênçãos Deus já tem realizado em nossas vidas. Quantas bênçãos Deus já tem compartilhado com você. E aí você pode olhar para trás e ver o que Deus já tem realizado, as bênçãos que Deus tem lhe dado, compartilhado com você. E sua bondade, da sua graça, tem lhe sustentado. E aí o próprio Davi também tem esse reconhecimento, que Deus é o Deus abençoador. Deus pode abençoar a sua vida, irmãs. Deus pode, e Ele faz, porque Ele é bondoso e misericordioso, e a sua bondade dura para sempre. Davi, ele reconheceu o seu estado, que Deus fez, reconheceu um Deus abençoador, como está aqui no versículo 5, e em terceiro ele reconheceu que esse conhecimento de Deus, do que Deus fez na sua vida, o que Deus tem abençoado a ele, não poderia ficar só para ele. Ele tinha que compartilhar, ele tinha que anunciar. E aí ele diz lá nos versículos 8 a 10, o que ele tem feito diante dessas maravilhas que Deus tem realizado na sua vida. Ele diz lá no versículo 8, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei, proclamei as boas novas de justiça na grande congregação, jamais cerrei os lábios, tu sabes, Senhor, não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação, não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Irmãos, irmãs, devemos compartilhar aquilo que Deus fez em nossa vida. Você não deve ficar para você aquilo que Deus tem realizado. Você tem que abençoar outros. Você tem que edificar outros. Você tem que anunciar aqueles que não conhecem esse Deus, que pode tirar ele do lamaçal do pecado e abençoá-los. E transformar o seu coração, o seu viver, trazer uma nova perspectiva de vida, assim como ele fez com vocês, assim como ele fez comigo. Nós não podemos nos calar, irmãos, porque Deus, o que Deus tem realizado na minha vida, na sua vida, tem que ser compartilhado.
E o salmista diz aqui que ele não se cansou, não cerrou seus lábios, ele não ocultou a salvação, a justiça, a verdade, a tudo aquilo que Deus tem realizado na sua vida. Nós, como um servo do Senhor, devemos levar as boas novas para aqueles que estão desesperados, aqueles que estão necessitados de salvação, de esperança, de fé, de amor, de misericórdia, irmãs. Nós temos isso nas nossas mãos e Deus quer que eu e você possamos compartilhar tudo aquilo que Deus tem realizado em nosso viver. Muitas vezes nós, quando estamos passando por projeto missionário ou avanço missionário, ou estamos evangelizando, dizendo assim, eu não sei falar, eu não sei o que dizer, eu não sei, não sou estudado para falar das maravilhas de Deus. Aqui, irmãos, vemos um Davi que anuncia aquilo que Deus fez, aquilo que Deus já tem realizado na sua vida. Aqui, como tem expressado no Salmo 40. Muitas vezes você não tem, assim, curso de teologia, mas tem uma boca que o Espírito Santo possa encher e possa falar através de você. Através dos seus testemunhos, daquilo que Deus fez na sua vida, das bênçãos que Deus tem operado na sua família, no seu lar, no seu coração, aquilo que você tem pedido e Deus tem escutado e tem realizado. Isso, anunciando a outras pessoas, vão dar esperança, vão trazer fé, vão trazer perspectiva de vida a alguém que pode ajudar, a alguém que pode realizar algo diferente no meu viver, a alguém que pode me ouvir através do seu testemunho. E o Davi, ele reconheceu que ele não deveria ficar calado por tudo os benefícios que Deus tem realizado na vida dele. Ele reconheceu que assim como Deus tem mudado a sua sorte, tem tirado ele do lamaçal do pecado, tem salvado, tem transformado a sua vida, agora ele tem que ser aquele que compartilha, aquele discípulo que leva a outros a conhecer esse mesmo Deus. Nós temos essa obrigação de não nos calarmos. Além disso, o salmista também reconheceu que, embora sendo pecador, ele encontrou um Deus de perdão. Lá no versos 11, verso 13, diz: Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guarde-me sempre a tua graça e a tua verdade. Não tem conta os males que me cercam e as minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça, e o coração me desfalece. Praza-te, Senhor, e livra-me. Dar depressa ao Senhor e socorre-me. Ele reconhece que Deus é o único que pode mudar essa situação. O Deus de perdão pode transformar esse coração tão pesado em um coração leve através do seu perdão. O salmista, ele reconheceu isso. O salmista, ele olhou para Deus e encontrou um refúgio, uma solução para o seu pecado. Ele reconheceu, aqui há um reconhecimento. Ele diz que os seus pecados são mais do que os cabelos de sua cabeça. Isso é arrependimento. Ele reconheceu que é tanto pecado que impede a sua vista. Isso é uma transmissão de arrependimento ao nosso Deus. Ele reconhecer que é pecador, que erra, que falha, mas encontra em Deus um Deus de perdão e pede: socorre-me, apressa, Senhor, livra-me, perdoa os meus pecados. E muitas vezes você, irmão, pode estar aí com o coração pesado, porque acha que pecou ou está alguma atitude que você fez e se sente aí acanhada, porque pecou diante do Senhor, através de alguma atitude, através de alguma ação. Mas você também tem um Deus de perdão. Chega a Ele, confessa o seu pecado, e a Ele se chega com Deus
perdoador e misericordioso e purifica o seu pecado. Como o João disse na sua primeira epístola: filhinhos, eu quero que vocês não pequem. Mas se pecar, tem um advogado no céu, Jesus Cristo o justo. Ele pode te purificar de toda injustiça. O inimigo tenta nos calar, tenta nos reprimir, mas, irmãos, temos que reconhecer que temos um Deus de perdão. O salmista, ele reconheceu que, embora ele falasse das maravilhas do Senhor, reconhecesse o que Deus fez, ele continuou sendo pecador, ele continuou errando, mas aí ele reconhece que quando errou, quando erra, quando falha, existe um Deus de perdão para perdoar os seus pecados. Ele reconhece o seu pecado, o seu erro, se coloca na presença do Senhor e pede perdão. E ele reconhece, e ele vê, e ele sente um Deus de perdão, perdoando os seus pecados, purificando de toda injustiça. E esse Davi também tinha esse reconhecimento. Eu errei, mas eu tenho um Deus que perdoa o meu pecado. Tem um Deus que me ama, me quer bem, e eu vou chegar a Ele e vou confessar a Ele o meu pecado, e sabendo e tendo fé que Ele vai me perdoar as minhas falhas. E aqui o salmista, ele tem esse conhecimento de que Deus pode perdoar os seus pecados. Então, irmão, se levante, se erga. Se você pensou e você está aí no cantinho, eu errei, eu falhei contra o Senhor, entristecida, levante-se, arrependa-se dos seus pecados, volte ao Senhor novamente, volte à presença do Senhor novamente. Com certeza Ele vai perdoar os seus pecados, Ele vai te animar, te alegrar novamente e dar um novo cântico nos seus lábios novamente, e você louvando ao Senhor, reconhecendo um Deus de perdão. O salmista tinha esse conhecimento. Ele também tinha um conhecimento que também tinha um Deus de proteção. Lá no versículo 14 a 16 diz: seja a um envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida, tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal, sofram perturbação por causa da sua ignomínia, e os que dizem bem feito, folguem em ti e se rejubilem todos os que te buscam, os que amam a tua salvação. Diga sempre: o Senhor seja magnificado. O salmista, embora sendo pecador, reconhecendo que também existiam inimigos ao seu redor, querendo zombar dele, querendo acabar com ele, ele reconhece um Deus de proteção. Ele reconhece um Deus que pode mudar a situação. Embora, quantas vezes, irmãos, a gente é perseguido e acha que estamos só, achando que nada vai mudar, que é o nosso fim. E aí vemos um Deus de proteção que nos guarda, que nos livra, que muda a nossa situação, que transforma a situação e o nosso estado e nos dá vitória. O salmista tinha esse conhecimento. O salmista tinha essa convicção de que o Deus que ele servia também protegia ele. Além de perdoar seus pecados, também o protegia, o guardava de todo o mal. Irmãos, Deus nos guarda, Deus nos livra, Deus cuida de nós. Tenha certeza disso. O salmista tinha esse conhecimento. E outro reconhecimento é que ele encontrou em Deus um Deus de provisão. Está lá no versículo 17. Ele diz: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Embora ele sendo pecador, embora ele sendo fraco, embora ele sendo pobre na sua pequenez, mas ele via em Deus um Deus que cuida dele. Um Deus que é o amparo dele, é o libertador dele. E ele diz: eu sou pobre e necessitado. Pode ser, eu sou pobre e necessitado. Porém,
o Senhor cuida de mim. E aqui, irmãos, ao ler esse Salmo 40, a gente se reporta também ao Salmo 34. Se as irmãs que estão em casa possam ler o Salmo 34 e possa ler também o Salmos 37. Existe uma característica entre esses Salmos 40, 34 e 37, é uma semelhança muito grande. O próprio salmista falando sobre a proteção de Deus, os benefícios de Deus, as bênçãos de Deus, o cuidado de Deus, a provisão de Deus. E eu queria só ler 2 versículos que se encontram no Salmo 34, verso 9 e 10, que diz: Temei ao Senhor, vós seus santos, pois nada falta os que o temem. O leãozinho sofre necessidade e passam fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. E outro versículo também no verso 37, versículo 25, diz também: Fui moço e agora sou velho, porém jamais vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então temos um Deus que cuida de nós, temos um Deus libertador, temos um Deus misericordioso, temos um Deus de salvação, temos um Deus abençoador, temos um Deus que nos dá perdão, nos protege, nos guarda e traz para nós toda a provisão necessária. Antes que nós possamos pedir algo ao Senhor, Ele já conhece todas as nossas necessidades. Então, irmãos, tenha fé nesse Deus que cuida de você, cuida de mim. E que Deus possa abençoar nossas vidas, que Deus possa derramar sobre nós essa convicção que Davi tinha de quem era Deus na sua vida. Reconheça, irmãos e irmãs, que Deus é o Deus que cuida de vocês, é o Deus que ama vocês. E reconheça também que tudo que Deus tem feito na vida de vocês, na minha vida, não devemos ficar para nós, devemos compartilhar, devemos levar para outras pessoas a conhecer esse mesmo Deus e glorificar esse Deus tão maravilhoso, tão abençoador, que nos abençoou a mim e abençoou a vocês. Que Deus possa abençoar a vida das irmãs, em nome de Jesus. Irmãs, nós vamos louvar o hino agora, que é um hino muito especial para nós, porque fala muito aos nossos corações. Nós gostamos muito de louvar aqui em casa. Eu espero que vocês aí em casa também se sintam tocados com esse louvor. Nós não somos cantores, mas nós vamos louvar a Deus com espírito, de coração. E que vocês, sabendo a letra também, possam nos ajudar a cantar aí em casa e louvarmos todos nós juntos a Deus nesta tarde. Amém? Meu coração pertence a ti, Senhor. Minha vida quero te entregar. Reconheço que eu preciso mais de ti, e sem ti não sei andar. Reconheço que eu preciso mais de ti, e sem ti não posso mais ficar. Enche-me com teu Espírito, Senhor, para não pecar contra ti, pois eu quero sentir tua presença.
profetiza, profetiza sobre o meu altar. Deus Amém. abençoe vocês. Amém. Amém. Estamos chegando ao final do nosso culto de hoje à tarde. Um culto bem produtivo, eu acredito que Deus tenha falado aos nossos corações, recebido nossos louvores, nossas orações, e agora eu vou orar para que a gente possa concluir esse trabalho de hoje à tarde, amém? Oremos. Eterno Deus e soberano Pai, louvado e agradecido seja o teu nome. Te rendemos graças, ó Deus, pela nossa salvação, por ter nos atraído, nos escolhido, pela tua morte de cruz, pelo sacrifício que foi feito por nós, Senhor. Nós não merecemos, mas o teu amor é imensurável. Te agradecemos pela palavra que foi ministrada aos nossos corações nessa tarde, pelos louvores, por cada irmã que está em casa também, Senhor Deus, elevando a voz, Senhor Deus, em oração a Ti, por cada irmã e irmão que louvou junto conosco, por esse momento em que separamos para falar contigo, para buscar a Tua presença. Abençoa, Senhor, cada um que esteja em casa nos ouvindo e assistindo. Que esse evangelho através da internet alcance a muitos. Usa-nos conforme a tua vontade, porque teu é o poder, a honra e a glória. Recebe a nossa oração, a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Bem, o nosso culto fica por aqui. Até a próxima quarta, se Deus assim permitir. Amém. Deus abençoe.